Mundial FM. E hoje eu vim te fazer uma pergunta. Por que alguns conseguem e outros não? Você já parou para pensar por quê? Gente, é muito simples, né? As pessoas que conseguem, elas conseguem, em primeiro lugar, se sentirem merecedoras daquilo que elas querem. E eu tenho trabalhado muito no desenvolvimento das pessoas. O meu objetivo é desenvolver pessoas, é trabalhar as emoções das pessoas, fazendo com que elas consigam. E eu vejo que muitas pessoas, as que não conseguem, elas ficam empacadas, né? Literalmente presas nas ideias que elas têm a respeito do quanto elas podem e do quanto elas não podem, das ideias que fazem elas se sentirem não merecedoras. Então, quando uma pessoa ela não se sente merecedora, ela não se sente capaz, olha que interessante, de fazer o que tem que ser feito. Ou a pessoa, muitas vezes, ela até faz, mas ela faz com o pezinho atrás. Sabe a pessoa, gente, que faz com o pé atrás? A pessoa que faz assim, mas não acredita muito, que no fundo, ela acha que ela não merece. Então, uma pessoa que acreditou que não merece, ela não consegue passar de um determinado patamar. E eu, nesse trabalho todo de desenvolvimento, estou há muitos anos fazendo isso e, ultimamente, eu tenho trabalhado também bastante com os mentores espirituais, né? Eu tenho um treinamento que eu tenho feito com as pessoas para conversar com os mentores, e é um treinamento lindo, gente. Os depoimentos, olhem lá no meu Instagram, lá no Cristina_Long, tem os depoimentos das pessoas contando, né, desse encontro que elas tiveram com os mentores. E é muito interessante, né, porque os mentores vira e mexe, a gente ouve eles falando, né, que elas precisam se soltarem daquilo que está prendendo elas e se desenvolverem, né? E eles contam as histórias do porquê que as pessoas estão presas. Hoje, por exemplo, uma moça me escreveu, tá lá o depoimento, gente, no meu Instagram. Ela falou assim: Cris, eu descobri que eu fui... Ela contou de 2 vidas que a mentora dela mostrou para ela, né? Quando a gente... É um treinamento, tá, gente? É um treinamento de 21 dias que eu vou treinando as pessoas a fazerem esse contato ao mesmo tempo em que eu vou trabalhando a energia delas ali da minha casa. Bom, e ela me contou o seguinte hoje de manhã, olha que interessante. Ela falou, olha, a minha mentora me mostrou 2 vidas. E numa dessas vidas ficou claro, ela falou de uma vida na Índia que ela teve, e ela fala assim dos olhos brilhantes dela, né, da imagem da mentora dela mostrando aquela menina com olhos brilhantes, olha que lindo, gente. E ela falou assim que essa menina era muito, muito, muito intuitiva, muito. Só que ela acabou sendo prejudicada por causa disso, porque era lá naquele tempo, né? E aí ela acabou, inclusive, depois sendo morta por causa disso. E aí eu falei para ela o seguinte, eu falei assim, né? Que eu também tive umas vidas onde meu mentor, eu tenho um mentor que chama Carlos, um dos que trabalham comigo, e ele me mostrou algumas vidas onde eu meti os pés pelas mãos, vamos chamar assim, porque todo mundo, uma hora ou outra, tem essas situações, né, gente? Ninguém foi santinho, tá? E os mentores mostram, assim, as vidas das pessoas, e as pessoas, né, olham para isso, é muito interessante. E eu falei para ela, eu também tive algumas vidas onde eu não conduzi bem a situação e pessoas, e então eu fiquei com essa impressão de que eu não poderia fazer mais isso. Isso me segurou por muitos anos. E ela falou assim, poxa, faz todo sentido, porque eu também me prendo, eu também tenho medo de meter os pés pelas mãos, né? Até me lembro, gente, de outro dia, um cara que me contou de uma vida passada, nesse treinamento, né? A gente tem muitas pessoas lá, e as pessoas todos os dias contam as histórias, eu tenho posto as histórias lá no Instagram, desse contato, né, dos mentores, porque o objetivo é fazer o desenvolvimento pessoal de cada um acontecer. O objetivo não é ficar sabendo para achar legal, né? Porque não adianta. Os mentores mostram só as coisas que têm que ser mostradas. E aí, esses dias, um cara me mostrou uma vida que ele teve no Nordeste e que foi uma vida onde ele foi um cara não muito legal, vamos chamar assim. E aí eu falei para ele, né? Eu falei, olha que interessante, né? Quando a gente se vê numa vida que a gente não foi uma pessoa tão legal,
A gente entende que naquela vida a gente só sabia fazer daquele jeito e por isso que a gente meteu os pés pelas mãos, não havia um desenvolvimento nosso, né? Mas hoje, quando a gente olha para uma vida passada, para uma situação no passado, onde os mentores estão mostrando ali, né, diariamente para as pessoas, a gente aprende várias lições com isso. A primeira lição é, por que o mentor pessoalmente está me mostrando aquilo? Que ligação tem com a minha vida hoje? E as pessoas, elas vão contando, vai caindo as fichas. No grupo ali, as pessoas vão falando, porque é um grupo de WhatsApp, tá, gente? Que a gente faz isso por 21 dias, esse treinamento. Outra coisa que é um grande aprendizado é sobre o julgamento, né, gente? Porque a gente entende que quando a gente julga, né, a gente está julgando um certo e um errado. E geralmente a gente parte do pressuposto que eu tô certo e o outro tá errado. Só que a gente não entende que aquele outro que tá errado, ele está fazendo errado naquele momento, mas ele não está consciente de como fazer o certo. Ele não teve a oportunidade da vida. Ele não aprendeu. Então, ele mete ainda os pés pelas mãos. E quando você começa a olhar as coisas por este ângulo, gente, tudo muda. É impressionante. A gente passa a ver com outros olhos as situações. A gente passa, assim, a ter uma clareza emocional, espiritual e sobre a vida. E a gente vai para um outro patamar. Então, assim, é um trabalho muito lindo. E essa pergunta que eu trouxe para você aqui, ouvinte, hoje, né? Por que você não consegue? A resposta é simples, porque tem uma trava. O grande X da questão é descobrir se a sua trava está na parte emocional. E eu te falo, eu trabalho há 23 anos com isso. A grande maioria das travas estão na parte emocional, vieram da infância, vieram das nossas referências, de coisas que falaram sobre a gente, aí a pessoa travou. Vibe Mundial 95,7. FM, a rádio que